E a galera, parece que o Soteldo tá indo para o Grêmio, né? Tava se falando muito em Corinthians, mas quem tá negociando e vai fechar com o Soteldo é o time do Grêmio, né? Parece que vai ter esse acordo entre o Santos e o Grêmio, né? O Santos está disposto a se desfazer do jogador, já que o jogador tem um salário alto e o Grêmio, né, vai disputar a Libertadores. E já a equipe do Santos vai estar na Série B. Série B tem uma arrecadação menor, então a equipe do Santos precisa enxugar a folha salarial e o Soteldo é um desses jogadores que está de saída do Santos. Parece que é oficial, o Soteldo vai jogar no Grêmio, né? Nós vamos acompanhar aqui as últimas informações de Soteldo. Empréstimo de Soteldo para o Grêmio. E a gente tem uma tela aqui. Soteldo pelo Santos na temporada 23, 32 jogos, é o 10º no ranking. Ficou muito tempo fora por expulsões, suspensões, ainda teve a época em que ele ficou afastado por indisciplina do Santos, então não foi o jogador que teve aí um número alto de jogos. O 10º nesse quesito, um gol, 12º nesse quesito, pouco para um atacante, 8 assistências. Aí o número é bom, ó. É o segundo em assistências. 60 chances criadas e dribles certos, é um driblador. Aí entra no forte dele. É o forte dele. 2 cartões vermelhos, jogador do time mais vezes expulso. É o melhor para o Santos, lembrando que o Santos ainda deve ao time mexicano, é o Tigres, se eu não me engano, vou confirmar aqui. Mas é isso mesmo, ainda deve 3 milhões de dólares ao Tigres. Por Soteldo, obviamente que o Santos tem que baixar a sua folha salarial, né? E o Soteldo certamente tem um dos maiores salários dentro do Santos Futebol Clube. E o Grêmio, por outro lado, volta à Libertadores da América. O Soteldo tem experiência, inclusive ajudou o Santos naquela campanha em que o time chega à final e perde a final para o Palmeiras. Em resumo, um jogador talentoso, todo mundo sabe disso, mas que traz no pacote alguns problemas, indisciplina, etc e tal. Sim. Renato Gaúcho seria o cara ideal para domar Soteldo? Ele não doma todo mundo. Mas se ele não domar, outro terá dificuldades. Então talvez seja o mais indicado. O Renato consegue na maioria das vezes, não sempre. Lembrar, você citou aí o Tigres, né? Que ainda tem... O Santos comprou por 4 milhões, só pagou 1, está devendo 3. De dólares. De dólares. Mas se revender, ele pode ganhar um dinheiro ainda em cima desse jogador. O que eu ouvi o Marcelo Teixeira falar é que a ideia é emprestar por um ano para um time brasileiro e depois ele volta com o Santos de volta à Série A, ele voltaria a jogar no Santos. Eu acho que realmente para o Santos é um jogador que não é um jogador para atuar em segunda divisão. Não só pelo custo, mas também pelo que a segunda divisão pede. O estilo de jogo. O estilo de jogo. Então, o Tigres, ele ontem, inclusive, perdeu a final, essa madrugada, do Campeonato Mexicano para o América, na América do México, né? Na prorrogação, o América dirigido pelo brasileiro André Jardini. É campeão mexicano, América do México. Só esse parênteses aqui e voltando lá ao... Posso te fazer uma pergunta Grêmio sobre o que você citou, que eu fiquei curioso. O custo é óbvio, é fácil de entender. O Santos tem que baixar a folha, então alguns jogadores ou eles baixam o salário, ou o jogador que não quiser baixar o salário, o Santos empresta, ou enfim, rescinde o contrato. Isso aí. Agora, em relação ao futebol, o futebol do Soteldo, se o Santos pudesse pagar, ele não pode jogar a Série B? Se tivesse uma situação muito tranquila, eu acho que ele poderia jogar. Qualidade técnica, óbvio que ele tem de sobra para jogar a Série B. Mas eu não acho que seja o perfil do time que o Santos deve montar para a Série B. Ele tem que baixar para a realidade do que vai ser de orçamento, do que vai ser de demanda técnica, vai ser É mais do orçamento do que do futebol dele, é isso? É um time que vai também, Abel, precisar de muita entrega em campo. O Soteldo é excelente com a bola no pé. Ele é um jogador diferente com a bola no pé. Ele participa pouco sem a bola. Perfeito. Tem uma demanda de Série B especialmente. Eu acho que tem essa diferença também, além do custo, que é muito alto. Então, só para terminar, o Grêmio abre um espaço na folha salarial dele com a saída do Soares, né? Que é, com certeza, o jogador mais caro. Então, ele agora pode distribuir um pouco desse dinheiro que ele investiu no Soares por outros jogadores que possam trazer uma qualidade técnica extra, e o Soteldo se encaixaria nisso. Mas não é simples, tá? O Santos não vai liberar com facilidade, não. Vai eu fico valorizar. pensando, o gremista já reclama
da irregularidade por vários motivos do Ferreirinha. E com razão até. E com razão. Ele vai trazer o Soteldo. O Renato, realmente, ele tem esse condão de, em alguns casos, mudar a vida das pessoas, né? Ou, se não eu, quem vai fazer você feliz? Se não for o Renato, quem é que pode? Ele tentou com o Luan, por que não tentar com o Soteldo? Mas eu não sei se é muito a praia do Grêmio. Pode até dar certo, mas eu fico pensando, né? Tantas queixas em relação ao Ferreirinha, que nesse ano até entregou mais que o Soteldo, viu? O Ferreirinha mudou jogos. E aí, de repente, você fala de Soteldo. Para o Santos, excelente negócio. Aliás, tudo que o Santos fizer com o Soteldo, a primeira proposta, quando estava aquela discussão de ir para o Corinthians, o Santos queria passar o boleto para o Corinthians. Aí é que a coisa pegou, né? Porque todo mundo está querendo enxugar suas folhas respectivas e, uma vez enxugada, não molhar de novo, né? Porque não adianta nada você enxugar a sua folha e aí entregar uma boa porcentagem disso numa aventura, por exemplo, com um jogador como o Soteldo. É aquela coisa da dor e da delícia de ter jogadores assim. Você sabe que ele entrega, mas você está disposto a ir até onde? Na permissividade. Eu acho que para qualquer lugar que for, o Soteldo tem que ser mais profissional do que ele tem sido no Santos. Esse é o primeiro ponto. Não vai bastar ficar subindo na bola, fazer aquela jogadinha que encanta, né? Aí a torcida por uma semana fica anestesiada pelo efeito do que o cara te entregou. Não, isso daí é um investimento a médio e longo prazo, né? Tem que ser muito bem pensado para quem trouxer o Soteldo. Tem esse outro lado do Soteldo também. Diga, Breiler, o lado boleiro, malandro no bom sentido, do Renato, não pode ajudar a controlar o menino Soteldo, que não é tão menino assim? Como o Eugênio falou, a gente sabe que o Renato também não é mágico, não é todo jogador que vai passar pela mão dele e será transformado, vai virar um santo. E até o Renato nem exige isso. O Renato, quando trouxe o Luan de volta, ele disse, eu falei para ele, cara, não quero que você seja um jogador que não vai sair, que não vai fazer suas coisas, mas eu quero que tenha dedicação quando estiver dentro do clube, nos treinos. Esse é o combinado e assim que funciona com o Renato. Então, a gente sabe que o Renato já teve Diego Tardelli, Marinho, só 2 exemplos que não deram certo, que ele não conseguiu domar, que ele não conseguiu entrar na cabeça. Mas eu vejo como uma negociação boa para os dois lados. Para o Santos, que precisa aliviar a folha salarial, precisa se desfazer de alguns jogadores, mudar o perfil do elenco. E para o Grêmio, que precisa, além de mais um ponta, mais um jogador de velocidade, essa sempre foi uma exigência do Renato, que a diretoria do Grêmio nunca conseguiu atender a contento, mas também de elenco, com a saída do Soares, ter de fazer um pouco mais de alternativa, não necessariamente contratar um novo Soares, um novo cara de impacto, mas preencher melhor as lacunas do elenco. Então, ele agrega nesse aspecto e vai encontrar um treinador que sabe levar na conversa, que entende muitas vezes a personalidade desse tipo de jogador, porque foi assim na época em que jogava. Então, o Renato, de fato, pode contribuir para o Soteldo nesse processo. Como o Celso falou, precisa partir do jogador também a necessidade de mudar, de entender que a temporada foi ruim. Mas o ambiente, muitas vezes, proporciona ao jogador todas as condições para agir como o Soteldo agiu nessa temporada. A gente vê o Santos sem comando de futebol, muita troca de técnico. O jogador também, ainda mais um cara com a personalidade do Soteldo, nesse ambiente, vai se sentir livre para fazer o que quiser. Em outras palavras, já que é uma bagunça também. É isso, né? Total. E aí ele vai chegar no Grêmio, ali o vestiário tem dono, ali o Renato, ele tem um modo de trabalhar, é muito respeitado, é uma lenda do clube. Então, tende a ser diferente o papo com o Soteldo e eu vejo que ele pode encontrar um ambiente para fazer uma temporada, como o Celso falou, mais regular, sem casos de indisciplina, porque vai chegar num ambiente mais organizado que o do Santos. E só um parênteses em relação ao Santos, né? Vamos esquecer a questão do valor, que realmente é pesado, mas ao Soteldo não tem perfil para a Série B e aí vai trazer o Otero. Está falando de Otero? Então também tem o outro lado disso. Uma vez que o Santos resolva o caso Soteldo, não vai cair em outros Soteldos, né? De correria da Série B, aí o Otero também não é o perfil, né? As sandálias da humildade, né? Lembra das sandálias da humildade? Tem que vestir as sandálias da humildade. B é B, é time para pegar, para gente que fique do começo até o fim, sabe?
Não é por ser venezuelano, que o jogador venezuelano não entrega isso. Não, é porque são dois jogadores... Tanto que o Rincon vai ficar, o Tomás Rincon. Exato, o Rincon é o cara que tem a cara da Série B, pela entrega, liderança. Já Soteldo e Otero são jogadores venezuelanos com um estilo de jogo muito parecido, de pouca entrega na marcação, entrega tática, isso aí falta para eles e eu realmente concordo, não vejo como um perfil ideal, não só para a disputa da Série B, mas para o que o Santos precisa daqui para frente, que é um processo de reconstrução do futebol. Está aqui, ó, tudo sobre a... Galera, é bem na cara, né, que o Soteldo vai sair, porque o Santos não tem condições de pagar, cara. O Santos tem que diminuir a folha salarial, não tem jeito. Não tem jeito. O Soteldo é um bom jogador, na minha opinião. Nesta temporada com o Santos, ele não fez uma boa temporada e eu, enxergando assim, eu acho que o Santos, quando voltar para a Série A, não tem que voltar com o Soteldo. Me desculpe, mas o Soteldo ele vacilou muito no Santos. Não respeitou a camisa. Eu acho que ele não deve permanecer no Santos, mesmo o Santos voltando para a Série A. Me desculpe. Não deve. Não deve. Essa é a minha opinião. E no Grêmio, meu amigo, no Grêmio não vai ter isso. Renato Gaúcho é respeitado no Grêmio, ele faz o que ele quer. Não adianta chegar lá achando que é bagunça, que é maior que tudo, que não é nada. Na minha opinião, o Soteldo não é maior que clube nenhum. Porque ele ganhou o quê? Pra ser maior que o Santos, maior que Grêmio, maior que algum clube, não é? Então, assim, o Soteldo chegando num ambiente mais tranquilo, mais organizado, ele vai fazer o futebol dele, cara. Eu acho que vai fluir. Eu acho que o Soteldo tem tudo pra dar certo no Grêmio. Essa é a minha opinião. E o Santos está certíssimo, tem que enxugar a folha salarial. Alguns jogadores têm que sair. Jogador que não tá agregando em nada. Esse Lucas Lima também, não sei nem pra que veio também. Não sei que ideia dessa diretoria de repatriar esse cara que, na minha opinião, não fez nenhuma diferença no time do Santos. Essa é a minha opinião. Não sei se vocês têm uma opinião diferente. Mas, assim, o Santos precisa fazer essa reformulação. Não pode ficar se amarrando, não. Tem que tirar muitos jogadores. Não adianta. Se querer disputar a Série B com os mesmos jogadores que caiu da Série A para B, meu amigo, vai passar sufoco novamente. Vai passar. Então o Santos tem que pensar em reconstruir a equipe. Só isso que o Santos precisa fazer. Então essa é a minha opinião. Deixa nos comentários a opinião de vocês sobre a contratação do Soteldo no Grêmio. O Renato Gaúcho parece que pediu, né, o jogador também. Se é possível, o Santos está querendo se desfazer do jogador. O Grêmio deve pagar o salário dele no tempo que ele estiver vestindo a camisa do tricolor. Então, né, o negócio fechado, o negócio vai casar, vai dar certo, porque o Grêmio vai disputar a Libertadores, precisa de um elenco mais forte, porque não dá o elenco que o Grêmio tem. Só esses jogadores não dá, porque o Grêmio não pode cometer o mesmo erro que cometeu naquele ano que foi para a Série B, que é disputar a Libertadores e esquecer o Campeonato Brasileiro. Não existe mais isso. Se você não tem um elenco forte, você tem que priorizar o Campeonato Brasileiro também. Porque senão, chega na reta final, você acaba acontecendo o que aconteceu com muitos clubes brasileiros, acaba caindo para a Série B. E o Grêmio não pode acontecer mais isso, não pode cometer mais esse erro. E na minha opinião, grande contratação, baita contratação do Soteldo no Grêmio.